competição no Japão terminou e após esta corrida, a Fórmula 1 terá férias obrigatórias de mais de um mês. Despede-se com um grande prêmio que certamente seguirá gerando comentários nas próximas semanas, pois a corrida manteve o padrão dos grandes prêmios anteriores, com bastante movimentação, mas também com situações perigosas, que, depois de tanto tempo e previsões, acabaram se tornando realidade e apareceram no circuito de Suzuka. O Grande Prêmio terminou e agora teremos que esperar mais de um mês para ver novamente a ação da Fórmula 1, mas pelo menos por enquanto. Senhoras e senhores, preparem-se para o resumo da terceira rodada do Mundial de Fórmula 1 do Grande Prêmio do Japão. Desta vez, ao contrário das primeiras corridas do ano, não houve surpresas antes do início do Grande Prêmio, e pela primeira vez teríamos os 22 carros prontos e preparados, além de 100 punições para começar a competição. Mas no sábado tivemos uma sessão classificatória. Isso resultou em nova pole de Under Kimi Antonelli, que superou Russell de forma orgânica com pole autoritária. Seu perseguidor seria seu companheiro britânico, mas desta vez um surpreendente Oscar Piastri roubou o terceiro lugar dos homens da Ferrari, sendo praticamente o melhor do resto para esta competição. Com um Leclerc largando na quarta posição e um Hamilton largando em sexto, isso nos fazia questionar se novamente a Ferrari tomaria rapidamente as primeiras posições. O GP do Japão de Fórmula que se tornou do Grande Prêmio do Japão. E no domingo à tarde, era hora de ver e ter todas as respostas para essas perguntas. E uma vez que os carros se alinhariam no grid de largada, as luzes do semáforo se apagariam, e com isso, começaria o Grande Prêmio do Japão. Como de costume, as Mercedes ficaram praticamente paradas, mas desta vez foi Oscar Piastri quem tirou deles a primeira posição, mandando Antonelli para a sexta posição, enquanto Russell caiu para quarto atrás de Leclerc e Norris. Como de costume, Antonelli precisou de apenas uma volta para ultrapassar Hamilton e tomar a quinta posição. Além disso, lá na frente também não demoraria muito para Russell ultrapassar Lando Norris e assumir a terceira posição. Com um bom ataque na reta principal e na volta 4, o piloto britânico ultrapassaria Charles Leclerc para assumir a segunda posição, se preparando para atacar Oscar Piastri. Mas lá atrás no grid, víamos a família Red Bull como se estivessem disputando as terras da avó. Hadjar e Verstappen brigavam intensamente pela nona posição, com o francês se defendendo dos ataques do companheiro de equipe. Embora no final, Verstappen acabou ultrapassando, resolvendo essa batalha a seu favor, onde até mesmo o piloto francês acabou perdendo a posição para seu compatriota Esteban Ocon. E nessa novela chamada Paixão Energizada, Verstappen mais à frente conseguiria ultrapassar Arvid Lindgren para assumir a oitava posição, deixando a briga pelo testamento para o piloto da Racing Bulls e para Isaac Hadjar. Antes que Hadjar dissesse a Lindblad, "Você nunca olhou pela vovó?", os dois já iam brigar disputando essa posição. Na frente, Antonelli estava atrás de Lando Norris e Charles Leclerc, mas desta vez, diferente do que foram os grandes prêmios anteriores ou até mesmo a batalha com Hamilton, não conseguiu ultrapassá-los e ficou preso em um trenzinho atrás deles, sem chance clara de ultrapassar. Russell também não teve vida fácil. Na volta 8 já alcançara Oscar Piastri, mas não conseguia ultrapassá-lo. Ele tentou na volta 8 na chicane do Triângulo de Casio, mas imediatamente na reta principal, Piastri deu o troco. O piloto australiano mantinha ótimo ritmo e, apesar do McLaren ser mais lento que o Mercedes, resistia bravamente aos ataques de George Russell. Somente na volta 11, Antonelli conseguiu ultrapassar Lando Norris e assumir a quarta posição atrás de Charles Leclerc, enquanto essa disputa ocorria. Novamente, víamos a batalha de Isaac Hadjar contra Arvid Lindblad, que por mais que o francês tentasse atacar o britânico, este se defendia, embora tenha precisado fazer vários movimentos na freada que lhe renderam um aviso da FIA. Mesmo assim, ele mantinha a posição como podia na disputa pelos territórios da Red Bull Racing. Voltando para a parte da frente, na volta 16, Antonelli tentava surpreender Charles Leclerc no Triângulo de Cássio, mas o monegasco inteligentemente segurava e Senna voltava na reta principal defendendo sua posição. Mas justamente nessa volta, começava a janela de paradas nos boxes, e a McLaren chama Lando Norris na volta 17 tentando fazer um undercut tanto em Antonelli quanto em Charles Leclerc. A Ferrari responde uma volta depois e chama Charles Leclerc, evitando assim que o piloto da McLaren pudesse ficar à frente após as paradas. Na volta 19, Deus sabe como, mas Piastri continuava segurando George Russell, evitando a ultrapassagem e mantendo uma distância prudente que já tinha aumentado para 1,7 segundos.
Sabendo da importância de manter a posição, a McLaren chama o australiano aos boxes para evitar o undercut da Mercedes. Os alemães, por sua vez, respondem parando apenas na volta 22, estendendo um pouco seu stint, onde o Russell sai atrás de Oscar Piastri, mas a longo prazo teria pneus um pouco melhores, com os quais tentariam ultrapassá-lo na pista mais adiante na corrida. Sem parar nos boxes até esse momento, restavam Antonelli, Hamilton, Gasly, Verstappen e alguns outros pilotos, mas é justamente nesse ponto que a Dama da Sorte aparece vestida de verde, branco e vermelho. Pois na volta em que o piloto italiano iria parar, uma situação perigosa aconteceu mais atrás no grid, já que Oliver Behrman, que vinha perseguindo Franco Colapinto, sofreu um acidente aparatoso na curva da colher, o que provocou a entrada do safety car. E foi quando o britânico vinha perseguindo o argentino, antes da curva da colher, que o carro de Franco entrou em modo de recarga, perdendo velocidade subitamente. Behrman vinha com mais velocidade nesse ponto e acabou sendo pego de surpresa pela mudança de velocidade. Ele tentou desviar para evitar o contato com o piloto argentino, mas acabou perdendo o controle, o que resultou em uma batida muito forte contra o muro. E Franco teve muita sorte, porque se Behrman não conseguisse desviar, Franco teria levado uma pancada muito forte na parte traseira do monoposto. Felizmente, Behrman não teve lesões após esse incidente, e isso provocou a entrada do safety car, que obviamente Antonelli, Hamilton, Gasly, Verstappen, Lawson, Bortoleto e Carlos Sainz aproveitaram para entrar nos boxes, fazendo com que Antonelli assumisse a liderança do Grande Prêmio, enquanto Hamilton subiu para a quarta posição. Da mesma forma, Gasly manteve a posição à frente de Verstappen e Lawson, graças a isso, conseguiu entrar na zona de pontuação, sendo, essencialmente, os grandes vencedores desse golpe de sorte causado pelo safety car. A neutralização terminou na volta 27 e com isso a ação da competição foi retomada. Aqui de novo as coisas se complicaram para George Russell, que não gostou da sorte do companheiro. Além disso, Hamilton ultrapassou na volta 28, colocando-o em quarto lugar. Enquanto isso, atrás começava o show de Pierre Gasly, que apesar de ter um Verstappen furioso atrás dele, o francês não se intimidava e segurava a posição, se defendendo com tudo o que tinha. Por mais que o neerlandês apontasse o carro e tentasse, simplesmente não conseguia passar pelo francês, que, spoiler alert, fez o neerlandês ler os patrocinadores da sua asa traseira praticamente a corrida inteira, numa façanha titânica do piloto da Alpine. Mas na ponta, Russell tentava ultrapassar Hamilton, sem sucesso, e teve o azar de que na volta 37, antes da curva da colher, ficou sem energia, o que acabou sendo aproveitado por Charles Leclerc para ultrapassá-lo praticamente como se ele estivesse parado, tornando a corrida ainda mais difícil para ele, que nesse ponto já tinha praticamente perdido. Mas isso também colocava Leclerc e Hamilton na posição de terem que brigar na pista pelo que virtualmente era a terceira posição e o último lugar no pódio. Durante algumas voltas, Hamilton tentou segurar, mas na volta 42, por mais que tenha tentado resistir, acabou sucumbindo ao ataque de seu companheiro de equipe, onde o ritmo de Hamilton despencou praticamente de uma vez. E isso de fato fez com que Russell também o ultrapassasse uma volta depois para assumir a quarta posição. De uma hora para outra, o ritmo do britânico desapareceu, a ponto de Norris também chegar ao final na asa traseira do piloto da Ferrari. Embora eventualmente, na volta 52, Norris acabou ultrapassando, com um Hamilton que praticamente já não pôde fazer nada para se defender. Neste ponto da corrida, Antonelli já tinha dado uma bela surra em Oscar Piastri, que perdeu posição na pista. Não pôde fazer nada contra a Mercedes para tentar lutar pela vitória do Grande Prêmio. A última ação dessa competição foi a disputa pelo terceiro lugar entre George Russell e Charles Leclerc, onde realmente o piloto britânico nunca teve facilidade para fazer a ultrapassagem, mas na volta 51 tentou surpreendê-lo no triângulo da Cássio, mas de forma muito inteligente. Leclerc esperou para recuperar a posição na curva número 2 com uma manobra excelente por fora, retomando o último lugar do pódio. E além disso, graças a essa manobra, conseguiu abrir distância suficiente para evitar um novo ataque e, com isso, garantir o último lugar no pódio. Mas no final, esse grande prêmio praticamente foi decidido com um safety car. E ao chegar na volta 53, André Kimi Antonelli conquistou a segunda vitória consecutiva da temporada ao cruzar a linha de chegada em primeiro lugar no Grande Prêmio do Japão. Segunda vitória do jovem italiano na temporada, que com esse resultado e o quarto lugar de George Russell, assume a liderança do Mundial de Pilotos, tornando-se o mais jovem a liderar o Mundial de Fórmula 1 em uma corrida onde, mesmo sem sua melhor performance, manteve ritmo superior ao do companheiro de equipe. E isso agradou a Dama da Sorte, permitindo que ele encerrasse uma corrida onde não teve mais concorrência para conquistar a vitória.
O restante do top 10 do Grande Prêmio do Japão terminou da seguinte maneira. O segundo lugar ficou com Oscar Piastri, que se não fosse pelo safety car, talvez pudesse ter vencido a corrida. Terceiro lugar é ótima corrida para Charles Leclerc. Quarta posição é desastre para George Russell. Quinta colocação para Lando Norris. Lewis Hamilton ficou em sexto após perder ritmo repentinamente. Pierre Gasly recebeu aplausos ao terminar em sétimo. Verstappen foi oitavo, sem conseguir fazer mais no Grande Prêmio. Nona posição para Liam Lawson, beneficiado pelo safety car. E fechando o top 10, Esteban Ocon levando o último ponto desta corrida. Acho que este Grande Prêmio seguiu, no geral, a linha das corridas anteriores. Ocorre caos quando os pilotos acabam caindo fora de suas posições naturais, e isso permite batalhas, o que dá vida à corrida, que pelo menos acaba sendo movimentada. Reconheço que, mesmo não gostando do regulamento e assistindo às corridas quase sem bom senso, o Grande Prêmio foi divertido pelas disputas, mas teve sua primeira situação perigosa no acidente de hoje. Oliver Bearman. Minha nota será 7,5. Corrida divertida. Vamos ver se haverá algumas mudanças após este Grande Prêmio, mas é evidente que ainda parece estranho o jeito de competir em 2026. Meus pilotos do dia são Antonelli, que mesmo sem sua melhor corrida, mostrou um ritmo brutal, ainda mais se compararmos com Pierre Gasly, que conseguiu segurar Verstappen mesmo com ele pressionando toda a corrida. Meu piloto do dia é Oscar Piastri, que teve ritmo incrível. Sem o safety car, a história poderia ter sido bem diferente. E a minha decepção do dia é George Russell. Embora tenha sido prejudicado pelo safety car e pela perda de potência antes da curva da colher, ele também teve ritmo inferior ao companheiro durante o fim de semana. Ele não conseguiu executar a manobra sobre Piastri em nenhum momento, o que poderia ter lhe dado a vitória, e também não conseguiu resolver bem o duelo contra Charles Leclerc, que pelo menos teria lhe dado a terceira posição na corrida. Um resultado como o de hoje não é o que se espera para o favorito ao título mundial, e que foi vencido por um garoto de 19 anos. Também não estava na aposta de muitos, mas vamos ver como ele se recupera para a próxima etapa. Mas pelo menos, este Grande Prêmio foi para esquecer para o piloto britânico. E senhoras e senhores, com isso encerramos o resumo do Grande Prêmio do Japão 2026 da Fórmula 1. Mas é aqui que eu te pergunto, o que você achou da corrida? Gostou? Ficou decepcionado? Me conte quem foram seus pilotos do dia e suas decepções deste Grande Prêmio do Japão 2026 da Fórmula 1. Me contem todas as suas opiniões na seção de comentários. Eu sem mais me despeço dizendo que se você gostou deste vídeo, deixe um like para a gente, inscreva-se neste canal, ative as notificações para saber quando estou postando um novo vídeo e compartilhe este vídeo. Assim, te convido a nos seguir nas nossas contas do Instagram e do Twitter, cujo link estará na descrição deste vídeo. E nos vemos em breve para mais conteúdo aqui no seu canal Skyline Racing. Obrigado por nos acompanhar e até logo!